Irmãos, já está sendo projetado aqui a nossa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que nós vamos continuar. Temos feito normalmente esses estudos às quintas-feiras e hoje vamos continuar neste culto de domingo. Nós queremos agradecer a Deus e agradecer ao nosso irmão Paulo, porque o nosso Facebook já está de volta e foi uma surpresa muito grande essa semana ver lá parte da terceira viagem missionária de Paulo, lá no estudo, lá no Facebook da igreja. Nós agradecemos a Deus pela vida dele, das pessoas que têm trabalhado com ele, todos que têm ajudado a ele nesse trabalho. O irmão Anderson, a irmã Patrícia, não sei se tem mais alguém. Agradecemos a todas essas pessoas, porque é assim que a igreja realiza a obra dela, com a ajuda de todos. A irmã Dulciné e irmão Glaucio são de casa, eu não preciso nem apresentar, porque eles são filhos desta igreja aqui também, filhos nossos aqui, amados em Cristo, estão muito ligados com a nossa irmã Gláucia Júlia, com a nossa irmã Gisele, nosso irmão Mauro, com o nosso seminarista Bernardo, que já está conosco, esteve pregando fora, está conosco aqui, que é uma bênção. E o Gustavo, a gente não pode esquecer do Gustavo não é verdade? Que é uma bênção também. E Gabriel veio? O Gabriel não veio, né? Já é um rapazinho, não é verdade? Tá certo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 19, versículo 2, e eu vou pedir à equipe que está lá trabalhando na projeção, o Guilherme, que também tem ajudado muito, o irmão Jurandir também, que tem ajudado muito em todas essas áreas da igreja. Eu vou pedir que, quando eu precisar de um texto bíblico, se possível, que os irmãos que estão aqui embaixo para esse culto ao Senhor, para esse estudo da palavra do Senhor, para esse debruçar sobre a palavra do Senhor, que os irmãos também abram as suas Bíblias, e se os irmãos lá do projetor puderem me ajudarem projetando o texto bíblico também, nós agradecemos. Nós nunca devemos esquecer que na igreja de Deus há algumas coisas que são imprescindíveis. Uma dessas coisas é o estudo da palavra, a meditação na palavra. Termos raízes de caráter, de doutrina, de vida cristã, mas essas raízes na palavra do Senhor, no conhecimento da palavra do Senhor. E não apenas na nossa emoção. A emoção é importante, mas na nossa compreensão, no nosso entendimento da palavra do Senhor. Um outro propósito da igreja é esse momento de louvor, de adoração ao Senhor. É muito importante louvarmos ao Senhor. E é importante que o nosso louvor também seja no espírito e no entendimento. Louvarei ao Senhor com espírito, louvarei também com entendimento. Orarei com espírito e orarei também com entendimento. Então, o outro propósito é a oração. Estamos aqui para orarmos, que nós podemos esquecer disto. Podemos esquecer disto. Que essa reunião é para esses propósitos, na verdade. Né? Então, Atos, capítulo 19, versículo 2, estamos na terceira viagem missionária de Paulo. Nós estamos estudando com a igreja esse livro de Atos desde o ano passado, desde janeiro de 2015. E hoje nós estamos, então, no capítulo 19, versículo 2. E esse versículo diz assim: Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Paulo estava em Éfeso. Versículo 1 diz isso, os irmãos podem ver isso na Bíblia dos irmãos. Ele chegou em Éfeso e encontrou esses irmãos lá, 12 irmãos. E os irmãos podem saber que eles são 12 no versículo 7 do capítulo 19. Estes eram ao todo uns 12 varões. 12 pessoas que eram consideradas discípulos, porque o versículo 1 diz que eles eram discípulos. E Paulo pergunta a ele uma coisa que deveríamos perguntar a nós mesmos e perguntar à igreja, o ministro de Deus, deveria perguntar: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? A pergunta de Paulo é importantíssima. E é impressionante verificarmos que esses 12 é um número que representa a religião certa de Deus. 12 foram as tribos de Israel. 12 foram os apóstolos. 12 é um número importantíssimo na simbologia da Bíblia, nos estudos bíblicos. 12, a religião sem o Espírito Santo. Um desastre. Caos. É como se tivesse uma igreja que funcionasse às mil maravilhas, mas que não tivesse o Espírito Santo. Como aquele vale de ossos secos, que depois tem a carne, tem os nervos, está tudo direitinho, mas falta alguma coisa ainda. Falta o Espírito. Então, esse é o quadro que temos diante de nós, na verdade. E temos que fazer, será possível que eu também sou discípulo? Será que eu tenho o Espírito? Será que eu tenho o Espírito Santo? Então a pergunta é importantíssima, é relevante para os nossos tempos, para os nossos dias, para sempre. Desde sempre. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? A resposta tem dois lados. A resposta tem um lado positivo e tem um lado negativo. Qual é o lado positivo? O lado positivo é a sinceridade da resposta. É a verdade da resposta. Isso é muito positivo. É a capacidade que aqueles 12 tinham de se conhecerem, se autoconhecerem. Não, nós não temos o Espírito. Nós nem ouvimos falar sobre isso. Que coisa boa quando a pessoa reconhece o que não tem. Que desastre é quando a pessoa age como se tivesse alguma coisa e não a tem. Pessoa que age como se tivesse muito dinheiro, não tem dinheiro. Pessoa que age como se tivesse muita força, não tem força. Pessoa que age como se conhecesse muito de uma determinada área e não conhece. O caos. O desastre total. Então a coisa positiva aqui é a qualidade dessa resposta em termos de verdade. Em termos de coragem. Não, eu não sei o que é isso. Eu não conheço isso. Eu nem ouvi falar sobre isso direito. É como se aquela pessoa chegasse no mar, tocasse na praia, aquele mineiro, e que falasse: agora eu conheço o mar, na verdade. Só porque tocou
a água da praia. Há muita gente assim. Então, o lado positivo na vida espiritual, há muita gente assim. O lado positivo desta resposta, desse texto, dessa conversa, desse diálogo de Paulo com os 12, é esta verdade da resposta. Não é apenas a relevância da pergunta, a atualidade da pergunta, o caráter crucial da pergunta, mas a coragem da resposta, verdade da resposta. Será que nós temos esta mesma resposta, esta mesma qualidade de resposta? Há pessoas que mentem. Elas sabem que não têm o Espírito Santo, mas dizem que têm o Espírito Santo. Sabem que não conhecem a palavra, mas dizem que conhecem a palavra. Como tem gente que sabe que não tem dinheiro, mas age e procede como se tivesse dinheiro, na verdade. Há pessoas que não sabem se tem ou se não tem. É uma outra categoria, um outro caso. O que deveriam dizer essas pessoas? Bem, eu não sei. Eu gostaria de saber se tenho. Ou eu gostaria de saber como eu posso saber se tenho. Ou eu gostaria de saber como ter o Espírito Santo. Ou eu gostaria de saber quem é o Espírito Santo. Qual a importância dele. Seria bom se nós tivéssemos esse tipo de resposta. Seria uma resposta verdadeira também. Eu não sei. Não sei se tenho. Gostaria de saber. Não sei como tê-lo. Gostaria de saber. Esta igreja pode ensinar. Pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pela misericórdia do Senhor. Estamos preocupados em ensinar. Porque estamos preocupados em não apenas vir aqui e pregar um sermão. E acabou, meio-dia acabou e vamos embora, 11 horas acabou e vamos embora. Não. Não é como um professor que entra na sala, não, estou preocupado apenas em passar a matéria e acabou. Não, e acabou, e assinar o ponto e ir embora. Não, aqui não. Há uma preocupação em ensinar, na verdade. Saber se você aprendeu, se você quer aprender. Se quer debruçar sobre a palavra, entendê-la e aplicá-la na sua vida. E eu acho que todos os professores deveriam essa preocupação. E não apenas de assinar o ponto. Todos os trabalhadores, na verdade. Pode fazer alguma coisa significativa com aqueles para quem eles prestam serviço. A pessoa está aprendendo? Estou agindo positivamente na vida das pessoas que estão recebendo esse serviço? Estou cumprindo o meu objetivo? Estou servindo bem? A qualidade nesse meu serviço? A preocupação de que o outro seja abençoado, enriquecido, saia diferente dessa aula na escola, ou desse encontro lá no comércio, ou no escritório, de que seja. Até mesmo a cozinheira, e assim vai indo, qualquer pessoa, qualquer trabalhador. Então a pessoa poderia responder, como é que eu faço para ter o Espírito? Como é que eu faço para conhecer o Espírito? Paulo pergunta aos discípulos, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Nós não conhecemos o Espírito, nem sabemos que haja Espírito Santo. O Espírito Santo é importantíssimo nas nossas vidas. Eu gostaria de falar para os irmãos sobre a obra do Espírito Santo.
Se esta obra está tomando lugar na sua vida, essa obra do Espírito Santo, então você o tem. Se esta obra não está ocorrendo na sua vida, você não o tem. A obra do Espírito precisa agir, o Espírito precisa agir no campo, no ser, na mente, no coração, no continente humano que está sem guardas para ele agir, sem barreiras alfandegárias para ele entrar, na verdade. Primeira obra do Espírito Santo que eu não gostaria de destacar, são várias. Primeira está nos lábios de Jesus, quando falou do Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículo 26. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo é que nos ensina. Ensina o quê? Todas as coisas. O que você quer aprender? Você quer aprender a ser um marido bom? O Espírito Santo vai te ensinar. Quer aprender a ser um bom pai? O Espírito Santo vai te ensinar. Quer aprender a ser uma boa esposa? O Espírito Santo vai te ensinar. Você quer aprender a ser uma boa mãe? O Espírito Santo vai te ensinar. Você quer aprender a ser um bom filho? O Espírito Santo vai te ensinar. Quer aprender a ser uma boa filha? O Espírito Santo vai te ensinar. Porque Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria que coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. Você quer aprender a ser um bom empregado? O Espírito Santo vai te ensinar. Quer aprender a ser um bom patrão? O Espírito Santo vai te ensinar. Quer aprender a ser um bom brasileiro? O Espírito Santo vai te ensinar. O que você quer aprender? Quer aprender a perdoar? Ele ensina também. Você quer aprender a vencer a amargura, a tristeza? O Espírito Santo te ensina também. Você tem que falar para ele: Senhor, eu quero aprender isso. Eu tenho sido assombrado por sentimentos e pensamentos estranhos. Quero me libertar deles. Senhor, mande o teu Espírito para ensinar isso, esse processo na minha mente, no meu coração. Jesus falou uma outra coisa que o Espírito Santo nos faz, ele faz em nós. Aí no versículo 26 mesmo, diz assim: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vos fará lembrar. Alzheimer é uma enfermidade terrível. Terrível. Alguma amnésia não é uma coisa boa. Minha mãe sofreu Alzheimer. Mas algumas coisas ela não esqueceu. Às vezes ela esquecia que eu era filho dela. Mas ela, por exemplo, não esquecia quem era a mãe dela. Quem é a sua mãe? E ela dizia: Palmira. Ela dizia: Dona Palmira. Ela dizia: Dona Palmira. Ela não esquecia. Perguntava: a senhora crê em Deus?
Sim, creio em Deus. Creio em Jesus. Não esquecia. Essa ela não esquecia de falar. Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos faria lembrar do que ele, Jesus, havia ensinado. O que Jesus nos ensinou? Principalmente a amar, perdoar, usar de misericórdia. Não é isso mesmo? A não julgar. Jesus nos ensinou essas coisas. Talvez você não precise lembrar necessariamente a vírgula, o Y, o T, o J. Não. A palavrinha. Mas os princípios. Você não pode esquecer isso. Porque se você for escravo da letra, da palavra, você está morto. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não. Jesus me ensinou para não trilhar esse caminho. Do juízo, do julgamento, mas do perdão, do amor, de andar a segunda milha, de ser pobre, de ser humilde, de amar a justiça, ser misericordioso, ser pacificador. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que não está de acordo com esses princípios, com esse ensino de Jesus, o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, e se ele está fazendo isso na sua vida, você tem o Espírito. Se ele não está fazendo, é hora de você falar: Senhor, envia sobre mim o teu Espírito, Senhor, porque eu preciso dele. Eu estou no Alzheimer direto espiritual. Não lembro minha vida em casa, minha vida no trabalho, minha vida numa igreja. Alzheimer crônico. Esqueci o que o teu filho ensinou, Senhor. Preciso do teu Espírito. Derrama sobre mim o teu Espírito, para que eu lembre. Algumas coisas que temos que esquecer. Não é verdade? Paulo disse: esquecendo-me das coisas. Algumas coisas temos que esquecer. Mas algumas outras coisas nós temos que lembrar. É um desastre quando as pessoas esquecem o que deveriam lembrar. E lembram-se do que deveriam esquecer. É o caos, é a tragédia. Lembram dos seus erros e ficam carregando o sentimento de culpa, mesmo depois de terem sido perdoadas. Lembram dos erros dos outros e ficam lançando no rosto de quem pode os erros dos outros e alimentando ódio no seu coração. E por aí vai. Como precisamos esquecer algumas coisas, mas como precisamos do Espírito Santo do Senhor para nos fazer o quê? Lembrar de outras, que somos perdoados pelo Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Mas uma outra coisa que o Espírito Santo faz é que ele nos guia a toda a verdade. Se ele está guiando você, você o tem. Jesus, de novo, em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo
o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito, ele nos guia a toda a verdade. Esse caminho é o caminho da verdade, é o caminho de Jesus, porque ele é a verdade. É o caminho do perdão, é o caminho da verdade. É o caminho da misericórdia, é o caminho da verdade, é o caminho de Jesus, porque ele é a verdade. É o caminho da humildade, é este o caminho que o Espírito Santo vai me guiar, porque esse é o caminho da verdade. Jesus é humilde. Então, se eu estou andando no caminho do orgulho, da soberba, da vaidade, não é o caminho da verdade, porque o caminho da verdade é Jesus. É a luz. Ele nos guia toda a verdade. Toda a verdade. Então a gente precisa examinar a nossa vida e perguntar, Senhor, por onde tenho andado? Qual é a senda que eu tenho trilhado? É o do ódio? É da condenação? Qual é o esporte que eu tenho praticado? Meu esporte favorito? Atirar pedras? Nos outros? Quando é que vão abrir as inscrições dessa Olimpíada? Quem atira melhor a pedra no outro? Porque é desse que eu gosto. Qual é o caminho que eu tenho trilhado? Que força tem me guiado nesse caminho? O Espírito do Senhor? Ou de outro? Ele vos guiará, disse Jesus, em toda a verdade. Verdade que é Jesus. Há uma outra coisa. Então nós já falamos que o Espírito ele nos ensina, não é verdade? Mas o quê? Nos faz lembrar, ele nos guia toda a verdade. E eu não falei aí que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é verdade? Está escrito, não está escrito aí no programa? Não está escrito não? Que ele nos ensina, nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Ah, está. Então está em João 16, 7 a 8. Essa é uma coisa importantíssima, né? 16 do Evangelho de João, capítulo 16, os versículos 7 e 8. Os versículos dizem assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O mundo aqui significa nós, porque Deus amou o mundo. Deus amou nós. O Espírito convence o mundo. Somos nós, que somos deste mundo. Convencer a nós do nosso pecado. É importante. A pessoa está convencida do seu erro? É importantíssimo. Pessoa que não sabe que erra, que não tem consciência do seu erro, é um mal para si e um mal para todo mundo, na verdade. Todo mundo. De casa, do trabalho, da igreja, da nação. É um desastre. Se você tem consciência do seu pecado, do seu erro, aleluias. Teve uma pessoa que ia ser batizada aqui na igreja, chegou para mim e disse, pastor, eu não posso ser batizado. Por que você não pode ser batizado? Porque eu peco. Aí eu disse para a pessoa, sei. Mas se você peca, você pode se arrepender dos seus pecados. Eu me arrependo do meu pecado. Ah, que bom. Então você pode ser batizado, porque você se arrepende do seu pecado. E crê em Jesus. Sim, é verdade. Me arrependo. Mas eu vou e peco de novo, pastor. Assim, quanta verdade. Não falei exatamente assim, não me lembro direito como o script. Né? Que bonito isso. Uma pessoa que
tem consciência de que peca, de que arrepende. É isso que está acontecendo com você, é isso. Falei com ele, isso acontece comigo também. Eu peco, me arrependo, mas depois eu peco de novo. Aí me arrependo de novo. Sabe quantas vezes Jesus promete nos perdoar? Quantas? Infinitamente. Nós só nos precisamos de nos arrepender, confessar. Sermos convencidos de que pecamos. Aí ele deu um exemplo. Eu desobedeço a minha mãe. E eu me arrependo porque desobedeci a minha mãe. Mas na semana seguinte, eu desobedeço minha mãe de novo, na verdade. E faço coisas assim. Quanta sinceridade. Quanta beleza. Quem nos convence do pecado é quem? De acordo com o ensino de Jesus. Se você não tem consciência do seu pecado, você não tem o Espírito Santo de Deus. Se você tem consciência maior do pecado dos outros e menor do seu pecado, você não tem o Espírito Santo de Deus. Temos que ter plena consciência do nosso pecado. Plena consciência. O pecado do outro, quem é que tem que ter consciência dele? Ele tem que ter consciência dele. E no lar isso vale muito ou pouco? Muito. Um marido que tem plena consciência dos erros da esposa, dos pecados da esposa, plena consciência dos pecados da esposa e plena consciência das suas virtudes, ou vice-versa. A esposa que tem plena consciência das suas virtudes e plena consciência do pecado do seu marido, ou os pais que têm plena consciência dos pecados dos filhos e plena consciência das suas virtudes, ou os filhos que têm plena consciência das suas virtudes e plena consciência dos erros e desmandos dos pais, temos o inferno aí, na verdade. Sim ou não, irmãos? E na igreja é a mesma coisa. Então, é o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado. Ele faz isso. Recebestes vós o Espírito Santo? Vocês têm o Espírito Santo? Paulo perguntou. Para quantos? 12. Símbolo de quê? Da religião verdadeira. Essa igreja tem, nós temos como um todo. Porque precisamos ter. Porque se não temos, falta-nos a vida, na verdade. Mas a Bíblia fala mais sobre o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, do verso 9 ao verso 11, ensina-nos que o Espírito Santo habita em nós. Diz assim o texto bíblico: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só, que coisa bonita, não é verdade? E porque não recebeste o espírito de escravidão. Não, vocês não têm o espírito de escravidão. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo que clamamos, Abba. Essa palavra era mais Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos
de Deus, versículo 16, mas vamos ficar até o 15, né? Então, esse Espírito habita em nós, né? E nós lemos o versículos 14 e versículo 15, mas vamos ver o versículo 9 e versículo 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, na verdade. Então, aqui nós temos o versículo 9, que fala que o Espírito de Deus habita em nós. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E agora também, os versículos 14 e 15 que nós lemos, nos fala sobre o Espírito Santo como aquele que nos guia nesta vida, como filhos e não como escravos. Então, Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 9 ao verso 15, nos ensina várias coisas. Uma delas é que o Espírito habita em nós, o Espírito Santo de Deus, e que esse Espírito nos guia nesta vida a vivermos como filhos e não como escravos. Como escravos. E ainda, Paulo aos Romanos, ainda no mesmo capítulo 8, Paulo nos ensina que o Espírito Santo ele intercede por nós. Capítulo 8, versículos 27 e 28. Diz assim o texto bíblico. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Versículo 27, na verdade. Né? O versículo 26 diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, os versículos 26, 27 e até o versículo 28, na verdade, falando sobre o Espírito Santo como aquele que intercede. Então, Paulo, no capítulo 8, ensina-nos várias coisas que o Espírito Santo de Deus faz na vida daqueles que que tem o Espírito Santo. O Espírito habita na vida dos crentes, habita na mente, no coração, no corpo. O Espírito Santo guia esses crentes como filhos e não como escravos de Deus. E o Espírito Santo intercede por esses crentes. Às vezes nós não sabemos o que vamos pedir. Não é isso mesmo que acontece ou não? Comigo acontece muito. O que vou pedir? O que vou falar com Deus? Sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha família. O que vou falar com o Senhor? Sobre uma pessoa que está enferma. O que vou pedir a Deus? Aí vem quem que vai me ajudar? O Espírito Santo, que vai interceder por mim. Com gemidos que eu não sei expressar. Mas Ele é o intérprete perfeito das minhas angústias, do meu coração. E Ele apresenta esse pedido para Deus. Se você tem o Espírito te guiando como filho, não como escravo. Se tem o Espírito habitando em você. Se tem o Espírito capacitando você. Porque Paulo fala isso também aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Paulo fala sobre esse assunto. Paulo diz assim. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas estas coisas. Então o Espírito é quem nos capacita. Você precisa de capacitação para trabalhar no reino de Deus, no corpo de Cristo? Quem faz isso é o quê? Espírito Santo.
capacita você para diferentes ministérios, diferentes obras, né? Diferentes obras. Para servir, para orar, todos para servir. Orar, não para ser servido. Trabalhar no som, trabalhar no computador, trabalhar no site, trabalhar na distribuição de folhetos, trabalhar capinando aqui o quintal, trabalhar limpando a cantina, arrumando a cantina, trabalhando em tantas coisas. No conjunto de louvor, na equipe de louvor, vários ministérios. A levantar os homens da igreja, a levantar as mulheres da igreja, os adolescentes, os juniores, os jovens, as crianças, tanta coisa. Ele é que capacita. Ele é que capacita. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo capacita. Ele dá os dons para aquilo que for útil. Se não for útil, ele não vai dar o dom. Se não houver utilidade, necessidade, porque o dom não é para servir a quem recebe o dom. O dom é para que ele sirva os outros. Seja útil. Seja útil. Se você está sendo útil, está trabalhando para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a igreja de Cristo, você tem o Espírito Santo. Eu gostaria de falar mais sobre essa pergunta de Paulo. Qual é a pergunta de Paulo para a igreja? Para os 12? Vamos falar juntos mais uma vez? Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Ele perguntou. Que a sua resposta seja agora, no final desse culto, seja sim, eu recebi o Espírito. Eu tenho o Espírito. Porque eu me lembro das coisas que Jesus me ensinou. Eu tenho consciência dos meus pecados, dos meus erros. Porque eu estou sendo guiado pelo Espírito. Ele está me ensinando as coisas, porque quem me ensina, na verdade, não é o pastor, não é o pregador, é o Espírito. Porque, irmãos, eu transmito a palavra. Quem aprende é quem? Exato. Eu aprendo a palavra. Ninguém aprende por mim. Alguém aprende por mim? E se você aprende a palavra do Senhor, quem ensina isso, quem faz você aprender, é Ele. Ele. É o Espírito. Mas se você vem e ouve a palavra, se você lê a palavra, mas se você não aprende, é porque você ainda não tem o Espírito. Aprender a palavra é ter essa vida, esses princípios pelos quais você vive. Nós vamos orar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor. Aquele hino 580, vem, visita tua igreja, ó bendito Salvador. Né? E tem um outro que diz, vem Espírito Divino, não é mesmo, irmão Neemias? Que é muito oportuno também. Obrigado, irmão Rosilane, obrigado, irmão Marcos, obrigado, irmão Neemias. Vamos cantar este hino. Tem mais coisas que eu gostaria de falar com os irmãos sobre esse tema. Está anotado, mas isso tomaria ainda mais tempo, na verdade. Talvez à noite a gente continue falando sobre esse tema para os irmãos. Amém. Obrigado, irmão Neemias. Cantemos de pé ao Senhor, quem puder.
Vamos punir aqui à frente para orar por nós, pedindo que Deus nos abençoe. Que bonito o gesto do irmão, ter pregado lá e ter vindo aqui ainda. Deus te abençoe. Tudo bem? Amém. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelas suas misericórdias sobre nossa vida, Pai. Obrigado porque podemos contar, ó Deus, com seu perdão a cada dia. Podemos contar com teu Espírito para transformar a nossa vida e nos guiar, ó Deus, de acordo com a sua vontade. Queremos ser esse povo, Pai. Esse povo que é guiado pelo teu Espírito, não pela nossa vontade, que é guiado pelo Senhor e pela tua obra, e não pela nossa obra, a obra da nossa carne. Te agradecemos, Pai, pela essa oportunidade, por essa palavra que o teu Espírito trouxe ao nosso coração. E que possamos crescer hoje, ó Deus, na sua vontade, crescer em graça e em conhecimento do Senhor. No nome de Jesus. Amém.